Olá, queridos, graça e paz. Estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Eu tenho uma boa nova para você. Sei que a gente tem passado por momentos turbulentos, mas como eu falei, nós temos passado. Esses momentos vão passar. E é justamente essa palavra que eu tenho no meu coração. Como está lá no Salmos 90, versículo 10, tudo passa. Tudo passa. E é por isso que a gente não pode transformar aquilo que é passageiro em permanente. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos. A gente precisa ter cuidado para discernir na nossa vida aquilo que é passageiro e não enfrentar ou não ver aquilo que é passageiro como algo permanente. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês que está na palavra de Deus que nos mostra, nos esclarece acerca de algumas coisas que são passageiras. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode encarar isso como permanente ou até mesmo transformar isso que é passageiro em resultados permanentes na nossa vida. Queria iniciar com você lendo o texto de Hebreus, capítulo 11. Aqui fala sobre Moisés. No verso 24 diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aqui no verso 25 diz que ele preferiu fazer a vontade de Deus, mesmo que fosse passar por algumas circunstâncias momentâneas, do que usufruir de prazeres transitórios do pecado. E essa é a minha primeira advertência para os irmãos. Os prazeres do pecado, embora sejam prazeres para a nossa carne, mas eles são transitórios, eles passam. Uma hora esse prazer acaba, mas as consequências dele permanecem, ou podem trazer resultados permanentes para a nossa vida. É por isso que a gente precisa ter cuidado, para não transformar aquilo que é passageiro em algo permanente. As tentações, elas vêm, os prazeres do pecado, mas eles são passageiros. E a gente precisa nos segurar, crucificar a nossa carne, e assim como Jesus resistiu, dizendo, está escrito, a gente resistir às tentações e não preferir ou não escolher esses prazeres do pecado. Porque embora momentaneamente pareça que foi uma boa escolha muitas vezes, o prazer vai passar e a consequência vai vir. Isso me lembra uma história no Antigo Testamento de Esaú e Jacó. Esaú ele estava cansado, e quando ele voltou, estava lá Jacó com um alimento, uma sopa, um prato de lentilhas, melhor dizendo. E aí Esaú se deixou levar por aquele prazer transitório, aquele desejo de comer que ele estava, aquela fome. E aí Jacó trocou aquele prato de lentilha pela bênção de Esaú. Esaú trocou a sua bênção, melhor dizendo, fez uma escolha errada, trocou algo permanente por algo passageiro. Ele comeu aquele prato de lentilha, se saciou momentaneamente, mas depois de um tempo ele voltou a ter fome. E é assim que acontece com o pecado. Jesus ilustrou isso para a mulher samaritana quando ele disse, olha, a água desse mundo você bebe e volta a ter sede. Bebe e volta a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você não voltará a ter sede. Aleluia! A gente não pode ficar usufruindo da água do mundo, dos prazeres desse mundo. Daí que surgem os vícios, por exemplo. Porque você se satisfaz por um momento, mas
Em outro momento você vai ter aquela necessidade, aquela dependência novamente. O pecado, ou o prazer do pecado, ele é transitório. A gente não pode trocar a nossa bênção, o nosso lugar de favor de Deus, né? A gente não pode, como a Bíblia fala, decair, né, de uma posição privilegiada de comunhão com Deus, de justiça, por causa de coisas transitórias, prazeres transitórios. O pecado, ele oferece prazeres transitórios. Os prazeres carnais, eles são transitórios. Não transforma isso em resultados permanentes e, com certeza, resultados negativos permanentes na tua vida. Outro ponto que eu queria falar com você está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. E aí vem diretamente para aquilo que todos nós temos vivido nesses últimos dias. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Abrindo um parênteses aqui, não é esse o ponto, mas novamente nós vemos ele falando de algo passageiro e algo eterno. O nosso corpo, esse corpo que nós moramos, digamos assim, hoje, porque todos nós somos espírito e habitamos nesse corpo, ele também é passageiro. Como está escrito aqui, ele está envelhecendo. E a gente não pode priorizar, muitas vezes a gente tem priorizado o nosso corpo mais do que o nosso espírito. E essa também não é uma escolha sábia. Mas ele continua no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oh, aleluia! As tribulações pelas quais nós passamos, Paulo chamou elas de leves e momentâneas. Tribulação também é algo passageiro. Vai passar. Vai passar. E a gente não pode transformar essa tribulação, né, que passa em algo permanente, ou encarar a tribulação como algo que nunca vai acabar. Isso vai te deixar preocupado, isso vai te deixar angustiado, ansioso. Você precisa encarar a tribulação como algo leve e também como algo momentâneo, sabendo, vai passar. Vai passar. Eu vou superar isso. Isso não é permanente. Essa circunstância não é permanente. Isso vai passar. Oh, aleluia! A tribulação, ela é passageira. Ela é momentânea. Aquilo que você vê, Paulo deixou bem claro, é temporal. Vai passar. É por isso que a gente não pode estar atentando para o que a gente vê. A gente precisa atentar para o que a gente não vê, para o que a gente crê, para o que Deus diz na sua palavra. É um fato, é uma verdade sobrenatural, além dessa verdade natural que estamos vendo. Então não dá a tribulação, ao problema, a uma circunstância, aquilo que ele não merece. A valorização que ele não merece, porque ele é passageiro, ele é leve e momentâneo. Oh, aleluia! Vai passar. Jesus fez isso muito bem quando ele estava indo com Jairo a caminho da casa dele, porque a filha dele estava morrendo. No meio do caminho chegaram alguns homens dizendo: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Talvez você possa estar em uma situação, em uma tribulação como Jairo, que aparentemente já era, já é o fim. Que estão dizendo: morreu, não incomoda mais o mestre, não incomoda mais Deus. Mas ele está te dizendo: não temas, crê somente.
E Jesus disse: ela apenas dorme. De estar morta para estar dormindo, tem uma diferença muito grande. E a diferença que eu quero tratar com você hoje é que morte seria permanente, um resultado permanente, algo que está feito e que não tem fim. Mas Jesus transformou aquilo que era permanente, ou Jesus encarou aquilo que naturalmente era permanente, como algo passageiro, dizendo: ela só dorme, ou seja, vai passar. Ela vai acordar, é um tempo. Dormir é um tempo. Vai acordar. Oh, aleluia! Muitas vezes, irmãos, a gente transforma nossos problemas, que são passageiros, copo d'água, em grandes tempestades. Jesus fez o inverso. Ele transformou uma grande tempestade em um copo d'água. Ela não está morta, ela só dorme. Não temas, crê somente. Crê, vai ser resolvido. Vai ser resolvido. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Lá em Romanos capítulo 8, irmãos, no verso 18, o mesmo apóstolo Paulo disse assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando a gente está muito focado no que está acontecendo na nossa vida aqui nessa terra, nesse tempo de peregrinação, a gente pode mesmo ficar angustiado, preocupado, medroso, triste. A gente precisa colocar o nosso foco na eternidade. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15 que quando a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, a gente vai ser os mais felizes. Porque ele falou o inverso: se a sua esperança em Cristo se limita apenas a essas coisas que você vê, ao que você está passando temporariamente, as coisas desse mundo que passam, você vai ser uma pessoa infeliz. E Deus não te criou para ser infeliz. Você precisa aprender a ser feliz. Para ser feliz, você precisa colocar o seu foco não naquilo que é passageiro, não naquilo que se vê e que é temporal, mas naquilo que se não vê, naquilo que é eterno. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele disse: os sofrimentos do tempo presente. Esses sofrimentos passam, as tribulações passam. E existem sofrimentos, muitas vezes, que a gente passa nesse mundo, e sofrimentos de pessoas nos perseguindo, sofrimento por alguma circunstância, por alguma situação, por algo que foi feito contra a nossa vida, algo que nós passamos, pessoas queridas passaram, sofrimentos. Mas esses sofrimentos, eles também passam. Você não pode encarar um sofrimento, uma perda, como algo definitivo, como algo permanente. Sofrimento passa. Pedro também falou isso. Lá em 1 Pedro 5, no verso 10, ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Oh, aleluia! Depois de terdes sofrido por um pouco. No contexto, ele está falando exatamente dos sofrimentos de que nós e a nossa irmandade pelo mundo passa. Sofrimentos que podem nos levar a ficar ansiosos. E é por isso que ele diz no verso 7, não ande ansioso, lance as suas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. E ele diz que o Deus de toda graça, depois da gente sofrer por um pouco, sofrimento é por um pouco, é por um tempo passageiro. Deixa de pensar ou de encarar a tua vida como uma vida de muito sofrimento. Não foi para isso que Deus te chamou. Sofre por um pouco. Sofrimento é passageiro, passa. Não transforma o que é passageiro em permanente. Seja lá o que você esteja enfrentando,
vai passar. Jesus disse que céu e terra passarão. Sabe, meu irmão, tudo nesse mundo passa. A gente precisa se apegar em Deus, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, sabendo, Ele está cuidando de nós. Vai passar, vai ser resolvido. E além de tudo mais, existe uma eternidade nos esperando, onde não vamos ter nenhum outro tipo de sofrimento. A glória que há de ser revelada a nós. É nessa eternidade que precisam estar os nossos olhos, que precisa estar o nosso foco. Vai passar. Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições passam. Não transforma aquilo que é passageiro em permanente. Não encara aquilo que é passageiro como algo permanente. Não fica ansioso, não fica medroso, não fica desesperado. Fica confiante. Vai passar. O que está depois vai ser muito melhor. Vai haver uma restituição. Vai haver uma resolução. Aleluia! O que eu estou vivendo hoje vai ser um passado. Amém? Tudo passa. Você só precisa se apegar com aquilo que não passa. Porque, como eu falei, Jesus disse, céu e terra passarão. Tudo aqui vai passar. Mas Ele também disse que as palavras dEle, a palavra de Deus, não passará. A palavra é eterna. É por isso que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Porque vão sempre se levantar coisas passageiras. O vento, ele é passageiro. A chuva, ela é passageira. As aflições são passageiras. Aquilo que vem para derrubar a casa, passa. Agora, a gente precisa estar sobre a rocha. E aí, tudo passa. Mas nós vamos permanecer firmes. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Não coloca a tua confiança nas coisas desse mundo, em pessoas, porque elas são falhas, as coisas desse mundo são instáveis, tudo passa. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Eles tropeçam e caem. Nós nos levantamos e ficamos de pé. Fica firmado na rocha, atentando para o que se não vê, atentando para a verdade da palavra de Deus, atentando para a grande e gloriosa eternidade que nos espera. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Fica na paz.